Experiência de quase vida, o espírito estava à espera, flutuando em uma vastidão serena de luz, envolto em uma suavidade que era ao mesmo tempo reconfortante e misteriosa. Seu ser ainda era apenas um fragmento, uma centelha de consciência prestes a se fundir com o corpo material que começava a se formar. Não havia tempo naquele lugar, apenas uma sensação de prontidão e expectativa. O espírito sabia que em breve seria chamado à vida material. Através da névoa etérea que o envolvia, ele começou a sentir uma conexão. Ela era delicada, mas poderosa, como um fio de luz que o atraía para o mundo material. Do outro lado desse fio, ele sentia a presença de uma possível mãe. Uma jovem mulher que carregava consigo o peso de uma decisão difícil. Ele podia sentir seus pensamentos, suas emoções conflitantes e a angústia que principiava a ressoar, espalhando-se em ondas surdas, como um lamento abafado que insistia em preencher os espaços vazios da alma da possível mãe. As primeiras emoções que ele sentiu vieram como fragmentos, distantes e quase imperceptíveis. Mas aos poucos, essas emoções se tornaram mais claras, mais fortes. Elas vinham da consciência da possível mãe, mas não eram apenas emoções faladas. Eram sentimentos profundos de medo, dúvida e desespero. Eu não consigo, não posso fazer isso sozinha. Essas palavras emoções o envolveram como uma onda de tristeza. O espírito não entendia completamente o que significavam, mas sentia o peso que elas carregavam. Ele sabia que algo estava errado, que a possível conexão que ele tinha com o mundo físico estava ameaçada. Eu queria tanto poder ter esse bebê, mas eu não sou forte o suficiente. Não posso ser mãe solteira, não agora. Eu sinto muito. A voz dela vacilava, cheia de dor, e ele sentia cada palavra emoção como um choque de energia negativa em sua essência. A ideia de nascer, de viver, de experimentar o mundo físico estava se afastando. Como se as portas que antes estavam abertas estivessem começando a se fechar. Por um momento, o espírito se viu lutando contra essa corrente de elos negativos. Ele não queria partir. Ele desejava desesperadamente conhecer aquela possível mãe que o aguardava do outro lado. Abraçar o calor do mundo material e sentir o vento, a luz do sol, o toque de uma pele amorosa. Mas a força da decisão dela era mais poderosa do que ele podia resistir. A voz da possível mãe se tornou uma melodia dolorosa, entrecortada por notas de pesar e amor. Ecoava em seu ser como um mantra que anula a serenidade. Perdão, perdão, eu te amo, mas não posso. A possível mãe cometeu um aborto. Ele sentiu o fio tênue que o unia ao mundo físico começar a enfraquecer. Não foi um rompimento violento, mas um afastar lento, como uma pétala que cai, entregue ao vento, ou como uma chama que se apaga aos poucos, sufocada pela falta de ar. O vínculo de luz que o sustentava à beira da existência dissolveu-se em uma neblina escura, e ele foi puxado de volta àquele oceano de calma onde tudo começava e terminava. Mas, mesmo à medida que se distanciava, um peso permanecia. O espírito ainda sentia a energia da possível mãe, uma corrente de dor e arrependimento que o seguia, como uma semente de um amor que não teve tempo de florescer. A voz da possível mãe, agora apenas um murmúrio longínquo, reverberava como uma marca gravada em sua essência. Perdão. Novamente no plano astral, envolto pela luz morna e eterna. A paz era infinita, mas não completa. Havia um vazio que o espírito não sabia nomear. A luz o abraçava com uma ternura imensa, mas em seu núcleo havia um ponto onde a melancolia pulsava, como uma ferida que curada ainda carrega a lembrança do corte. O espírito compreendia, mesmo sem palavras, que havia um propósito maior naquela interrupção. Naquele aborto de vida, havia um aprendizado que transcenderia aquela experiência.
Ele carregaria para sempre aquela vida interrompida, aquela memória de um amor que, mesmo breve, era eterno. Enquanto se reacomodava naquela dimensão de pura consciência, uma presença suave se aproximou. Era um espírito mais sábio, envolto em uma aura serena. Ele parecia irradiar sabedoria e tranquilidade. Bem-vindo de volta, Menos, disse o espírito mais sábio, sua voz fluida como um rio calmo. Sei que sua experiência foi breve, mas ainda assim significativa. Ele assentiu, sem palavras, apenas consciencialmente. Havia muitas perguntas em sua consciência, mas também uma aceitação de que nem todas precisavam de respostas imediatas. Aqui no plano astral, Menos, continuou o espírito mais sábio. Temos muitas formas de processar o que aconteceu com os espíritos que passaram por uma experiência de quase vida. Cada um encontra seu próprio caminho para compreender as experiências que teve, por mais curtas que sejam. Algumas almas, consciências, buscam a meditação, outras o aprendizado, e há também uma curiosa iniciativa que talvez você goste de conhecer. Curioso, o espírito sentiu a vibração da sugestão do outro espírito mais sábio. Um podcast, disse o espírito mais sábio, com um sorriso quase perceptível. Sim, isso mesmo. Um espaço onde espíritos como você, que experimentaram apenas a antecipação da vida, compartilham suas histórias. Chamamos de programa de áudio digital espiritual. É um lugar onde trocamos nossas percepções, rimos, choramos e encontramos significado no que parecia ser apenas uma breve passagem. Ele riu, não de escárnio, mas de surpresa. Um podcast no plano astral? A ideia era incomum, mas de alguma forma fazia sentido. Se na Terra as pessoas compartilhavam suas histórias de experiências de quase morte para se curar, por que não no mundo espiritual compartilharem suas experiências de quase vida? Vamos, convidou o espírito mais sábio. Sem hesitar, o espírito aceitou. O podcast era apresentado em um espaço etéreo, onde as vibrações das almas criavam sons harmoniosos, mais parecidos com canções do que com palavras. Havia outros espíritos ali, muitos deles. Alguns estavam rindo, contando suas histórias com humor. Outros comunicavam com um tom de reflexão, buscando encontrar o significado de suas quase vidas. Quando chegou sua vez de comunicar, o espírito não sabia exatamente o que emanar, mas sentiu que não precisava ter todas as respostas. O importante era compartilhar. E então ele transmitiu sobre a jovem possível mãe, que ele quase conheceu, sobre as palavras e emoções dela, que ecoaram em sua essência, e sobre como, mesmo com o fim precoce da conexão, ele não sentia mágoa, apenas uma estranha e doce aceitação. Os outros espíritos o sentiam sua história, em silêncio, respeitosos. Quando ele terminou, houve um momento de nada absoluto, como se todos estivessem absorvendo a profundidade daquela experiência. Obrigado por seu depoimento, disse o espírito entrevistador. Cada história aqui é um pedaço do grande quebra-cabeça que todos nós estamos montando. O espírito sentiu gratidão, não apenas por aquele espaço de partilha, mas por perceber que, mesmo nas experiências que não se concretizavam no mundo físico, ainda havia um significado a ser encontrado. E ali, entre risos e reflexões, ele aguardava pacientemente pela sua próxima chance, seu próximo convite à vida. Pouco sabia que, em algum momento, uma nova oportunidade surgiria e ele estaria pronto para cruzar novamente a fronteira imperceptível entre o mundo do espírito e da matéria. Eu reencarna. Autor Nicolas